Bom dia, amigos, bom dia, amigas de Colônia do Gurgueia, não é? Todos têm conhecimento das ameaças, dos ataques que a gente vem sofrendo ao longo de alguns meses. E agora, infelizmente, esses ataques viraram ameaça, e essas ameaças já caem sobre os meus filhos e sobre a minha pessoa. Eu queria que todos observassem a placa deste carro, é uma Hilux, não é? E dizer que no final do ano de 2021, o senhor chamado Odilon, ele se aproximou do prefeito Cils Bezerra e, sabendo, por exemplo, que o prefeito Cils Bezerra iria uma viagem a Brasília, ele se colocou à disposição e colocou o carro para uma locação. Foi feita essa locação, fomos a Brasília, chegando. Quando nós chegamos, ele falou de uma dificuldade, que precisava vender o carro e que precisava urgentemente de 50 mil reais. Chegou a mim e ofereceu o carro. Ocasião em que eu disse, que eu falei que eu não tinha esse valor de imediato, não é? Para dar entrada, e as parcelas que ele queria, 5 mil reais mensais, eu também não tinha essa condição, não é? Mas ele, de forma amigável, de forma amistosa, não é? Até para se aproximar do prefeito, eu acho, não sei, terminou que realmente fazendo um negócio. Eu tinha um Duster, vendi esse Duster no valor de 30 mil reais. Meu irmão fez um empréstimo, né? E eu fiz a complementação de mais 20 mil reais. Temos entrada de 50 mil reais neste carro e acordamos para que nós pagássemos 2.500 reais mensais, na condição de quando eu tivesse algum valor que pudesse aumentar essas prestações. Naquela época, eles nos disseram que o carro tinha um rastreador, mas que eu não ficasse preocupado, que era uma defesa nossa, que de repente o carro poderia ser roubado e não se preocupasse, se tratava de valores pequenos e que ele se responsabilizaria, né? Deu o nome, o documento que está em nome de Ícaro Francisco da Silva Brito, não é? E que infelizmente eu nunca tive contato com esse senhor, apesar de tentativas de manter contato, mas ele dizia, não, quando você concluir o pagamento do carro, não se preocupe que faremos a transferência, né? Mas infelizmente, agora no dia 5 de abril, foi uma data para mim que infelizmente ficará marcada, não é? Por quê? Porque as agressões, como eu disse, elas já passam a virar ameaças contra a minha família e contra a minha pessoa. Alguém pode estar perguntando, mas que ligação tem a venda de um carro com a política de Colônia do Gurgueia? Hoje pela manhã, eu recebi uma ligação de pessoas que dizem que tem vídeos, não é, meu, aí na oposição, e que usarão esses vídeos. Vídeos, infelizmente, do que aconteceu no dia 5 de abril. 5 de abril, meu filho, não é, que fica com esse carro para ir para a faculdade, levar a minha filha para a faculdade, levar a filha menor para o colégio e também para estagiar. Meu filho estagia, a minha filha estagia, e eu fico sem carro no município de Colônia do Gurgueia, para que eles possam ter, de fato, este suporte. Ele foi realizar a revisão do carro para que nós fôssemos passar o feriado de Semana Santa. Eu estava a quase 4 quilômetros do local, ele foi para a oficina, né, a oficina lubrificar, eu sabia onde era, e de repente eu fui surpreendido com a ligação do meu filho que dizia, meu pai, corra aqui, venha para cá, que tem um senhor me tomando a chave do carro, me expulsando do carro, dizendo que este carro está bloqueado a mando do senhor Odilon. Naquele momento eu imaginava que se tratava, por exemplo, de um assalto, eu disse, meu filho, entrega esse carro, entrega. Mas ele me disse que não é? E uma angústia terrível. A minha vontade no trânsito, já 11h30 em Teresina, era se pudesse sair pulando por cima dos carros para chegar logo ao meu filho, porque de fato eu não sabia do que se tratava. Chegando lá, tomamos a chave desse senhor, perguntamos se ele tinha um mandado de busca e apreensão, do que se tratava. Ele apenas dizia que estava cumprindo ordem a mandado do Odilon. Momento em que descobri que o carro também tinha um bloqueador. Imagine um carro desse, se tivesse alta velocidade, se fosse bloqueado, naquele momento que estava acontecendo. De imediato, muito nervoso, mas liguei para a polícia militar, que nos atendera, e lá observou que esse senhor não tinha respaldo nenhum, não tinha nenhuma legitimidade, não tinha um mandado de busca e apreensão, até porque não existia motivo, porque o nosso último pagamento que fizemos a ele foi no dia 24 de março deste ano em curso, né? Enfim, levamos o carro à delegacia, os policiais fizeram com que ele ligasse, desbloqueasse. Era um bloqueio não judicial, um bloqueio de um rastreador e de um bloqueador, né?
fomos à delegacia, registramos um boletim de ocorrência contra o senhor Odilon, contra esse senhor que fizera dessa forma, e o carro ficou ainda por má fé bloqueado. Foi quando nós solicitamos alguém para realmente vir e tirar, não é? Tirar esse rastreador e esse bloqueador. Na mesma ocasião, eu liguei para um amigo meu, que trabalha na Polícia Civil, pediu a placa do carro, mandei para ele. E veja bem, eu iniciei minha fala dizendo que relação esse carro tem com a política. Hoje pela manhã, vou repetir, alguém me ligou de Colônia dizendo que tem uma senhora, que eu não vou citar o nome, mas que é envolvida politicamente, que tem um vídeo nosso desse local, não é? Querendo dizer para a sociedade, querendo, por exemplo, mudar a verdade dos fatos, como se esse carro tivesse sido retirado das minhas mãos por policiais por falta de pagamento, quando essa não é a verdade. O que nos surpreendeu foi que quando nós chegamos à delegacia, lá já tinha um repórter, né, de plantão, e já perguntava se eu era o prefeito, o que é que tinha acontecido com o carro. Enfim, expliquei muito rápido a nossa versão, e agora vamos pasmar o que é que acontece, né? Desde junho de 2022, eu não tinha conhecimento, esse carro tinha sim uma ação de busca e apreensão no nome do antigo dono, do Ícaro Francisco da Silva Brito, o que nunca o senhor Odilon nos falara, não é? A gente pagando mensalmente esses valores. Então logo descobri que realmente tinha uma ação de busca e apreensão no nome do primeiro dono, a pessoa cuja o Odilon comprou, mas que nunca tinha realmente nos falado que tinha esse débito, não é? Então eu peticionei, estou aqui, por exemplo, com a petição, solicitando, ou seja, em juízo, me habilitando como assistente, não é, desse processo. Juntei todos os comprovantes de pagamento, coloquei todo o histórico, juntei também um boletim de ocorrência e solicitei para ficar como fiel depositário e estar à disposição da justiça, porque não agimos com má fé. Este carro foi comprado através de fruto, de suor. Eu tenho meus contratos como advogado ao longo de 2021 para cá, sempre trabalhei, enfim, com muito respeito, com muita responsabilidade. E hoje eu quero dizer para todos, não é? Foi também nos dito que no momento em que os policiais chegaram e que esse senhor de forma ilegal, irresponsável, né, praticando ameaça, praticando constrangimento ilegal, tinha alguém ligado a grupos políticos gravando, né, filmando. Então eu já estou aqui trazendo a verdade dos fatos. Este será um dos últimos áudios e vídeos que eu vou gravar, porque nós agora vamos agir de forma judicial, inclusive entrando com ação por danos morais, ação de cobrança para receber o valor de R$ 96 mil, 50 mil de entrada, e ao longo de 1 ano e 4 meses parcelado, uma de 4 mil, uma prestação só, e outra de 2.500 e por fim R$ 3 mil. Dizer que estão sendo perseguidos, hoje eu não minto, apesar de não ter medo de ninguém, mas hoje eu já estou preocupado e já temo pela minha vida e pela vida dos meus filhos, não é? Nunca se viu na história de Paulino Gurgueia tamanha perseguição. E eu não vou dizer aqui no vídeo a relação que tem esses senhores com Paulino Gurgueia, porque eu quero apenas me resguardar e quero apenas também buscar as informações e judicializar, inclusive como contra a questão de estelionatário, contra ameaça, contra agressões. Estou trazendo aqui para vocês, porque não me surpreenderei se amanhã não sair aí em programas jornalísticos ou até mesmo em alguns grupos de WhatsApp algumas informações inverídicas. Lamento, quero dizer que vou continuar com a cabeça erguida, trabalhando de forma honesta, de forma correta, lutando como sempre fiz ao longo dos anos, e lamentar esta situação. Mas eu quero dizer que vocês não nos intimidam, nós vamos continuar seguindo firme o nosso caminho. Mas para tanto agora tomaremos as nossas providências judiciais, as medidas cabíveis, inclusive também buscando me assegurar e ter mais segurança, porque eu estou temendo pela minha vida e pela vida de alguns filhos. Nunca imaginei, ao longo de 51 anos de idade no município de Paulino Gurgueia, viver tamanhas perseguições. Aqui eu entrego primeiro a Deus, a quem pode, que sabe tudo, e depois sim, tomarei como advogado as providências cabíveis que pede o caso.